pânico do mercado. Calma, minha gente, calma! E as pessoas ficarem falando, nossa, agora não dá pra arrematar, é porque elas não conhecem, é porque elas não entendem, é porque elas não leem e elas não sabem interpretar o que está escrito no edital, que está simplesmente demonstrando que a Caixa adiciona uma nova condição agora, mas ela não deixa de quitar a dívida de IPTU e condomínio em casos específicos onde estará descrito exatamente no anúncio do imóvel. Por que você precisa saber disso? Porque você precisa parar de ficar ouvindo os ruídos que tem aí no mercado, parar de ficar ouvindo conteúdos que te deixam preocupados e ler e se concentre naquilo que é o documento oficial da Caixa, que é o edital. A Mamãe Caixa mudou as regras da venda online e da venda direta online, as modalidades queridinhas do mercado de imóveis de leilão. E você precisa saber tudo o que mudou, porque isso pode impactar, vai impactar diretamente no teu bolso, no teu lucro, na tua viabilidade e na tua tomada de decisão ao arrematar um imóvel de leilão. Além disso, também houve alterações na licitação aberta. Eu quero que você, por favor, preste muita atenção nesse vídeo. Você que é um arrematador, não é simplesmente alguém que arremata, você é um arrematador e vai ter segurança na tomada de decisão, porque você vai entender quais foram as alterações, onde você verifica, como você verifica, como que você toma a decisão agora. Nós vamos ver no detalhe tudo isso, presta muita atenção. Esse é um vídeo muito importante a respeito deste mercado. Quero compartilhar com você o que aconteceu aqui, o impacto que teve sobre dívida de condomínio e dívida de IPTU nos leilões da Caixa Econômica Federal. Então, como que funcionava até 22/1 de 2025, para você entender contexto rápido, as modalidades de licitação aberta, venda online e venda direta online, a Caixa quitava dívida de condomínio e dívida de IPTU, que facilitava demais para quem queria entrar nesse mercado, para quem já estava no mercado. Não tinha trabalho de levantar valor de dívida de condomínio e IPTU, porque pode gerar um trabalho operacional. Isso era muito mais simples, porque a Caixa pagava tudo isso. Bruno, mas ela pagava mesmo? Sim, ela pagava mesmo. Inclusive, vou deixar um link aqui de um vídeo de um aluno que arrematou um imóvel e tinha 90 mil reais de dívida de condomínio e a Caixa quitou 100% da dívida sem problema absolutamente nenhum. Então era algo muito seguro, era algo muito tranquilo da Caixa honrar com os pagamentos da dívida de condomínio e dívida de IPTU. Porém, em 23/1 de 2025, a Caixa publicou em seu site uma mudança no edital de venda online e de venda direta online. E além disso, ela mudou também a licitação aberta, o que não houve uma publicação no site, simplesmente houve uma alteração no edital. Muitas pessoas não souberam dessa alteração porque elas não fazem uma coisa que é obrigatória, e você, se não fazia, vai fazer agora, que é ler o edital antes de arrematar o imóvel de leilão. Nunca arremate o imóvel de leilão sem ler o edital, porque ali é a regra do jogo. Ah, mas e se eu arrematar e ninguém me falou nada, e se não me avisarem? É porque você não leu o edital, o problema é seu, você não deveria fazer isso, então tô te falando. Bruno, mas eu não sei o que tem no edital. Você vai imprimir o edital, você vai grifar o edital, tudo aquilo que te gerou dúvida, tudo aquilo que você julga importante, você vai ler 3 vezes o edital até você dominar esse edital. Ah, mas e o que eu não entender? Você vai mandar nos comentários, vai mandar no direct do meu Instagram, vai mandar na caixinha de pergunta. O importante é que você domine para você ter segurança no que você está fazendo. Então, teve essa mudança, nós vamos olhar essa mudança, porque ela é importante para você tomar a decisão. Eu vou mostrar aqui no site da Caixa. Se você colocar aqui imóveis leilão, vai cair nesse site. Aqui está mencionado regras da venda online atualizada em 23 de janeiro de 2025. Importante, a Caixa não mudou, depois ela voltou atrás, não. Isso aqui é oficial, estou no site da Caixa, e se eu clicar aqui, ela vai abrir o edital da venda online e da venda direta online, e nós vamos ver, falando sobre as alterações em relação à versão anterior, que se trata do item 18 e do item 21.3 e 21.3.1, que é o que nós vamos olhar. Tá? Então, importante é nós entendermos e dominarmos isso agora. Eu vou começar pela licitação aberta. Na mudança da licitação aberta, peguei aqui um edital, depois vamos falar da venda online e da venda direta online. Peguei aqui um edital da licitação aberta. Então aqui está em cima, edital da licitação Caixa, venda imóveis, disputa aberta. E aqui, esse leilão vai acontecer dia 26 de fevereiro de 2025. Eu estou gravando esse vídeo dia 25 de fevereiro de 2025. Então bastante próximo aí do leilão. E eu vou lá para o ponto 16, eu até já grifei aqui.
eu até já grifei, onde vai falar dos débitos e pendências sobre o imóvel. E aqui está a grande mudança na licitação aberta. A Caixa diz no edital: eventuais débitos que recaem sobre imóveis, especialmente dívidas condominiais e tributos, devem ser levantados e quitados exclusivamente pelo adquirente. Então, a partir de agora, a partir deste edital, dívida de condomínio e dívida de IPTU de responsabilidade de quem arremata e não mais de responsabilidade da Caixa. Isso é muito importante. Não porque agora você vai ter um custo adicional, não é por causa disso, porque em muitos casos a dívida é pequena, em muitos casos não tem dívida, só que agora a Caixa separa aquelas pessoas que são só curiosas daquelas pessoas que querem realmente mergulhar e entrar no mercado. Por quê? Porque gera um trabalho operacional adicional. Você precisa entrar em contato com a administradora para saber qual é o tamanho da dívida de condomínio. Você precisa ir no site da prefeitura para saber qual é o tamanho da dívida de IPTU. Você precisa investigar, isso demanda energia e naturalmente as pessoas que querem simplesmente entrar no mercado, apertar e achar que podem ficar ricas do dia para a noite, vão ser afastadas disso, porque entrarão aquelas que realmente querem crescer, construir patrimônio, desenvolver uma outra fonte de renda, ou até fazer uma transição de carreira sendo um assessor, ajudando outras pessoas com o mercado de imóveis de leilão. Então, a partir desse momento, passa então a ser de responsabilidade de quem arremata. E a Caixa traz uma especificidade para a dívida de condomínio. Ela diz: nas situações em que o valor total da dívida de condomínio seja maior que 10% do valor de avaliação do imóvel, observadas as condições contidas, e caso seja confirmado a cobrança, a Caixa poderá assumir a responsabilidade de pagamento do valor que exceder o percentual de 10% do valor de avaliação do imóvel publicado no portal de imóveis da Caixa. Bruno, eu não entendi nada. Vou trazer aqui um exemplo para você. Vou trazer um exemplo para você aqui, para você entender quais foram as mudanças, então. Na licitação aberta, então, o arrematador paga 100% da dívida de IPTU, indiscutível, está muito claro ali. Como que ficou a dívida de condomínio? O arrematador paga até 10% do valor de avaliação, o qual tem dívida. Por exemplo, se o imóvel foi avaliado em 200 mil reais e a dívida de condomínio é de 50 mil reais, o arrematador paga 10% do valor da avaliação, ou seja, até 20 mil reais. A Caixa paga o saldo restante, nesse nosso exemplo, 30 mil reais. Os dois somam 50 mil reais. Se a dívida fosse de 10 mil reais, por exemplo, o arrematador pagaria os 10 mil reais, porque está dentro dos 10% do valor avaliado, e a Caixa pagaria, obviamente, nada, porque não tem saldo restante. Então, a partir de agora, a partir do que está mencionado no edital, e é por isso que você tem que sempre ler o edital, porque é no edital que está lá, e pode ser que o edital mude amanhã, e você tem que olhar o edital, e não somente o vídeo do Bruno, você tem que olhar o edital e ler o edital. O vídeo do Bruno é informativo, te traduz de forma simples para você entender, mas é sua obrigação, como um investidor, como alguém que tem excelência, ler o edital. E, portanto, aonde que a fonte disso é sempre o edital. Então, na licitação aberta, a nova condição é: o arrematador paga 100% da dívida de IPTU e paga a dívida de condomínio até 10% do valor de avaliação, dependendo do tamanho da dívida. Isso é para licitação aberta, tá? E como ficou, então, a venda online e a venda direta online? Eu vou mostrar aqui. Aqui eu peguei esse edital da venda online, que é o mesmo que eu mencionei ali anteriormente, e nós vamos já direto para o ponto 18 para ver qual foi a alteração na venda online. E aqui é importante porque a Caixa trouxe duas opções que ela pode colocar como responsabilidade. E aqui está o grande erro, que eu vejo que as pessoas estão entendendo errado a respeito disso. Não existe uma regra específica, única, para venda online e venda direta online. Lembrando que venda online e venda direta online é o mesmo edital. E eu vou mostrar quais são as duas condições, então, que a Caixa coloca aqui, que ela pode mencionar, e vou te mostrar onde você vai verificar isso. Então, a Caixa coloca que cada imóvel possui suas próprias condições quanto ao responsável pelo pagamento de despesas de natureza propter rem. Propter rem significa dívida que acompanha o imóvel, IPTU e condomínio, conforme consta na página do anúncio. Bruno, então aonde que eu vou verificar quem vai ser responsável pela dívida? Na página do anúncio. Bruno, o que é a página do anúncio? A página do anúncio é esta página aqui, ó.
é quando você entra no site da Caixa. Por exemplo, neste caso aqui, essa é a página do anúncio, e eu vou verificar aqui embaixo, vou aumentar um pouquinho para você, eu vou verificar aqui embaixo. Aqui, ó. O pagamento das despesas de tributos sobre o imóvel ficará a cargo do comprador. O pagamento das despesas do condomínio também ficará a cargo do comprador até o limite de 10% em relação ao valor da avaliação da Caixa. É a mesma condição citada da licitação aberta. Então é aqui que você vai entrar e vai verificar no anúncio. Por quê? Porque o edital da venda online e da venda direta online, ele é único. Ele não é específico para cada imóvel. Aonde que eu vejo qual é a condição específica para cada imóvel? É no anúncio, na página de anúncio do imóvel. Ó, reloginho zerado, venda online direta, e nesse caso aqui, quem arremata paga o IPTU e paga o condomínio até o limite de 10% em relação à avaliação. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada nesse... Então, o que a Caixa vai falar aqui no edital? Eu preciso ver, então, no anúncio. E aí ela dá duas condições. Primeira, o pagamento das despesas de tributos e incidentes de imóvel ficará a cargo do comprador, que é a mesma coisa da licitação aberta, e também dos 10% que nós falamos da licitação aberta. Então, essa é uma condição. Qual é a outra condição? A outra condição é as despesas de tributo e IPTU até a data da venda inferiores a R$1.000 ficarão a cargo do comprador. Opa, mas a Caixa está me dando aqui somente uma segunda opção falando dos tributos, não está falando do condomínio. É aqui que entra o pulo do gato. É aqui que entra o que você precisa saber para ter segurança. Nos pontos 18.4 e 18.41 do edital, a Caixa vai falar o seguinte: nos casos de que o anúncio do imóvel do portal informe que a despesa de responsabilidade do comprador é o IPTU até R$1.000, segundo o marcador do item 18.2, segundo o marcador do item 18.2 é esse aqui. A Caixa assume os pagamentos do IPTU apenas quando a despesa superar este valor. O que ele está querendo dizer é, se a dívida de IPTU for abaixo de R$1.000, quem paga é quem arremata. Se a dívida de IPTU for acima de R$1.000, quem paga tudo é a Caixa. Já vou dar um exemplo para ficar claro aqui. E aí ele vai falar sobre dívida de condomínio. Para a situação descrita no segundo marcador, a Caixa se responsabiliza pelas despesas condominiais. Nesse caso, cabe ao cliente encaminhar a documentação constante para o corretor vinculado à proposta. Ele está falando, então, que no caso do segundo marcador, a Caixa se responsabiliza pelas despesas condominiais. Porém, no segundo marcador não está mencionando sobre as despesas condominiais. O que quer dizer? Quer dizer que quando estiver mencionado no anúncio do imóvel que a dívida é inferior a R$1.000 fica a cargo do comprador, a dívida de IPTU, então a Caixa assume a dívida de condomínio. Bruno, me mostra na prática. Vou te mostrar na prática aqui. Então, quando você tiver uma venda online, uma venda direta online, e estiver mencionado da seguinte forma: as despesas de tributos até a data da venda inferiores a R$1.000 ficarão a cargo do comprador, significa que a Caixa também assume a dívida de condomínio junto com as despesas de IPTU se passar acima de R$1.000. Ah, mas se estiver abaixo de R$1.000, você vai pagar a dívida abaixo de R$1.000 de IPTU e a Caixa assume a dívida de condomínio. Ou seja, e você vai voltar para mim aqui, eu já vou mostrar o exemplo prático para você, ou seja, na venda online e na venda direta online, não existe somente uma condição agora, existem duas condições e a Caixa é livre para determinar no anúncio do imóvel qual é a condição específica para aquele imóvel. Seja passar a responsabilidade da dívida para quem arremata ou assumir a dívida como já era, então, até dia 22/1/2025. Bruno, então o que muda? O que muda é que a Caixa só está colocando uma condição adicional na venda online e na venda direta online. Isso quer dizer que, em muitos casos, a Caixa continua pagando dívida de condomínio e dívida de IPTU, conforme descrito na descrição do anúncio do imóvel. E eu quero mostrar para você, então, de uma forma prática, como que ficou. Então, a partir de agora, a Caixa tem duas condições da venda online ou na venda direta online. Uma delas é a condição 1, que é a mesma condição da licitação aberta. Então, IPTU, quem paga o IPTU, quem paga 100% da dívida é quem arremata, e no condomínio, quem arremata paga até 10% de valor de avaliação, conforme o exemplo que eu dei ali em cima. E qual é a condição 2? A condição 2 era a condição que já estava, que é
A Caixa paga 100% da dívida de condomínio e o IPTU, a Caixa paga a dívida acima de 1.000, se abaixo, o rematador paga até 1.000. Então, por exemplo, aqui um exemplo prático, IPTU, se for R$900, o arrematador paga R$900. Se o IPTU for R$1.100, por exemplo, a Caixa paga os R$1.100. Deixa eu só ajustar aqui. A Caixa paga os R$1.100. Bruno, qual é a fonte que eu tenho? A fonte é sempre o edital mais a descrição do imóvel. Então, a diferença da licitação aberta é que a licitação aberta, a fonte é sempre o edital. Qual que é a fonte da venda online e da venda direta online? A fonte é o edital mais a descrição do imóvel. Bruno, o que você conclui com isso? Que o pânico do mercado e as pessoas ficarem falando, nossa, agora não dá para arrematar, é porque elas não conhecem, é porque elas não entendem, é porque elas não leem e elas não sabem interpretar o que está escrito no edital, que está simplesmente demonstrando que a Caixa adiciona uma nova condição agora, mas ela não deixa de quitar a dívida de IPTU e condomínio em casos específicos onde estará descrito exatamente no anúncio do imóvel. E por que você precisa saber disso? Porque você precisa parar de ficar ouvindo os ruídos que tem aí no mercado, parar de ficar ouvindo conteúdos que te deixam preocupados e ler e se concentre naquilo que é o documento oficial da Caixa, que é o edital. Então, se você precisar, volta esse vídeo agora, reassiste esse vídeo. Ele é importante para você, exatamente para que você tenha domínio a respeito das dívidas de condomínio. Não há nenhum tipo de motivo para pânico, muito pelo contrário, o motivo aqui é filtrar as pessoas que têm preguiça muitas vezes ou não querem trabalho para poder investigar, mas para você que quer multiplicar seu patrimônio, para você que quer desenvolver uma nova fonte de renda, para você que quer construir algo, para você que quer deixar um legado, para você que quer pensar na sua liberdade financeira, na sua independência financeira, ou quer fazer uma transição de carreira, então você que leva a sério, leia, mergulhe, questione, pergunte e coloca aqui embaixo, então, o que você achou, se ficou claro para você essa mudança da Caixa, e por que você acha que a Caixa fez essa mudança aqui? Comenta aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo a respeito do mercado de imóveis de leilão.